Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, pelo CDS-PP, tem a palavra. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente e membros do Governo, senhoras e senhores deputados, madeirenses e porto-santenses. Longe vão os tempos em que o Governo Regional do PSD vinha a este Parlamento apresentar orçamentos irrealistas, com receitas empoladas e despesas subavaliadas que descambavam inevitavelmente em déficits e contas desequilibradas. Longe vão os tempos em que o Governo Regional do PSD trazia a este Parlamento orçamentos onde prometia tudo a todos e com planos de investimentos em obras faraónicas e desnecessárias como marinas, piscinas, campos de futebol, centros cívicos e edifícios públicos. Longe vão os tempos em que o Governo Regional do PSD escondia a realidade financeira e económica da região através da contração de empréstimos e ocultava dívidas acumuladas às empresas e aos fornecedores. Longe vão os tempos em que o CDS será acusado de ser contra o progresso, apenas e só porque alertava que o Governo estava a gastar mais do que aquilo que os madeirenses produziam e que as dívidas de hoje eram os impostos de amanhã. Longe vão os tempos em que nos chamavam de indigentes, apenas porque avisávamos que o modelo de desenvolvimento económico estava esgotado e que, se não mudasse, iria provocar recessão económica e desemprego. Longe vão os tempos em que nos rotulavam de profetas da desgraça, tão somente porque denunciávamos que o caminho seguido ia terminar numa encruzilhada de problemas. Agora que se desfez a grande ilusão, que acabou a grande festa laranja e o tempo deu-nos razão, aí está a situação trágica da Madeira, com um presente de sacrifícios e um futuro de incertezas. Este orçamento e plano de investimentos é o espelho dessa realidade. Um orçamento de austeridade sobre os sacrifícios, de mais carga fiscal sobre os já pesados impostos, de mais reduções sobre os cortes já efetuados nas prestações sociais, de menos verba sobre a escassez de dinheiro que já campeia na educação e na saúde. Com este orçamento, os madeirenses e porto-santenses começam a pagar caro, a pagar muito caro, os últimos anos loucos da governação do PSD e da exuberância irracional dos seus investimentos megalómanos e fantasiosos. O Governo diz que este é o orçamento possível. Claro que sim, este é o orçamento da ressaca da vossa governação irresponsável. Se não vejamos, quase metade deste orçamento vai para o pagamento de dívidas e compromissos financeiros assumidos irresponsavelmente. O pagamento da dívida à banca no próximo ano consome já metade dos impostos que serão pagos em 2013 pelas famílias e empresas da região. Por outro lado, as famigeradas parcerias público-privadas, como a Via Litoral e a Via Expresso, levam deste orçamento 127 milhões de euros. E é bom que os cidadãos madeirenses saibam os números deste negócio ruinoso, celebrado pelo Governo Regional do PSD com as construtoras e com os bancos. Se não vejamos, entre 2000 e 2004, a região recebeu pelas concessões das duas vias rápidas 574 milhões de euros. A verdade é que até hoje os contribuintes madeirenses já pagaram 770 milhões. E até 2029 teremos que desembolsar mais 1.900 milhões de euros. Por aqui se vê como a nossa terra foi governada, ou melhor, foi desgovernada. A região vai pagar 5 vezes mais do que recebeu pela concessão das vias rápidas e mais
pagamos a circulação a dobrar, uma vez que o imposto sobre os combustíveis subiu este ano na região 15% para fazer face aos compromissos deste ruinoso negócio. É por estas e por outras que a Madeira tem a mais alta carga fiscal do país. É por estas e por outras que por cada 100 euros de impostos pagos pelos madeirenses, 55 são para pagar dívidas no próximo ano. A dívida abençoada, proclamada pelo Governo Regional, é, afinal, de novo, uma pesada canga que está a sobrecarregar as famílias e as empresas da Madeira e do Porto Santo. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente e membros do Governo, senhoras e senhores deputados, mas afinal, como é que a região chegou aqui depois de um período, reconheça-se, assinalável de desenvolvimento e de crescimento económico e social? O CDS reconhece que numa primeira fase da autonomia a governação respondeu e bem às necessidades básicas das populações, construindo estradas, estendendo a eletricidade e a água ao território, levando a educação e a saúde a todas as partes da ilha e melhorando as condições de vida dos madeirenses e porto-santenses. Tudo isto com meios financeiros regionais e apoios nacionais e europeus. O problema veio depois, na viragem do século, quando o governo deslumbrou-se e continuou a apostar num modelo de desenvolvimento assente no investimento e obras públicas, algumas sem qualquer utilidade do retorno económico e social, muitas agora encerradas e financiadas por recurso a dívidas bancárias e a dívidas comerciais e a empresas e fornecedores privados. Foi por isso que a dívida global, a conhecida e a oculta, atingiu a monstruosidade de 6,5 mil milhões de euros. E foi por isso que a região, fechada à torneira do endividamento, teve que pedir um humilhante plano de resgate ao Estado. A responsabilidade do que estamos a passar não é, portanto, da República, da maçonaria, da Opus Dei ou de uma conjura da trilhatal. A culpa é do Governo Regional do PSD, que criou a dívida, esbanjou dinheiros públicos e desprezou a produção regional e os setores como o turismo, o comércio, a indústria, a agricultura, a pecuária, as pescas, os setores que criam riqueza e criam emprego. E para agravar ainda mais a situação, o Governo foi acumulando dívidas às empresas e fornecedores num valor superior a 2 mil milhões de euros, o que provocou a falência de muitas sociedades e a perda de postos de trabalho. O Governo julgou, para mal dos nossos pecados e para a desgraça dos nossos rendimentos, que o período do dinheiro barato e sem fim, da economia pública assente na construção civil e no consumo, era eterno e que a factura desta festança nunca chegaria. Chegou e veio recheada de exigências de impostos e de sacrifícios que estão à vista de todos. E chegou não porque outros impusessem, mas porque o Governo Regional levou a Madeira a um tal estado de necessidade que negociou o plano de ajustamento com a corda na garganta. Não fora a dívida e não precisávamos do Estado e da Troika para nada. E qual é hoje o estado da região? A nossa autonomia, uma conquista de gerações, está hoje hipotecada ao Estado Central devido ao plano de ajustamento subscrito pelo Governo Regional. As nossas finanças públicas estão desequilibradas e temos uma dívida pública que compromete o futuro da região. Os investimentos público e privado caíram a pique, com repercussões na economia que atravessa a maior recessão desde 1974. O turismo tem baixas taxas de ocupação e reduzidas receitas. Os outros setores produtivos agonizam perante a pressão fiscal e as dívidas do setor público. As falências crescem dia a dia. O desemprego bate recordes e atinge já 25 mil madeirenses, penalizando fortemente os jovens. A imigração voltou e em força, separando casais e famílias. A pobreza e a exclusão atingem já a classe média. A fome voltou a entrar em muitas casas da Madeira e do Porto Santo.
Há madeirenses que sofrem na carne e no osso esta austeridade incontrolável, derivada da vossa inconsciente e irresponsável governação. E é para esses, em primeiro lugar, que temos que trabalhar. São os deserdados da autonomia que temos primeiro que atender. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, agora é consigo, cara a cara, olhos nos olhos. Durante muitos anos, o Senhor, justa ou injustamente, foi visto como insubstituível e imprescindível na governação da Madeira. Mas hoje os madeirenses veem como um problema e como um embaraço. Permita-me dizer isto, pois eu que sinto e ouço, não apenas da voz de milhares de madeirenses, mas da boca de muitos dirigentes e militantes do seu próprio partido. Lembro-lhe que já nas últimas eleições regionais, mais de metade dos madeirenses não confiaram na sua pessoa para governar a Madeira. E que agora, até metade dos militantes do PSD não acredita na sua liderança. É triste. É triste. Eu sei que é triste para si. É. Mas saiba, Vossa Excelência, que só pode queixar-se de si próprio, da sua teimosia e da sua arrogância. O senhor poderia ter saído pela porta grande e agora com o sério risco de ser empurrado pela janela. Tudo na vida tem um tempo e o seu tempo já passou. O mundo mudou. O mundo muda todos os dias. O senhor não muda. O senhor é um governante do século XX, do século passado, e já vamos no ano 12 do século XXI. Deveria também ter percebido a máxima latina sic transit gloria mundi, assim passa a glória do mundo. Senhor Presidente, meta a mão na consciência e reflita sobre a sua governação. Pense no passado e no que de bom fez pela Madeira. Mas pense, sobretudo, no mal que nos anos recentes e no presente está a fazer aos madeirenses. O senhor é hoje um fator de divisão entre os madeirenses. E hoje o que precisamos é de união entre todos para vencer esta crise. Faça um último e bom serviço à Madeira. Saia, retire-se e dê lugar à renovação, à criatividade, à imaginação. Recorde-se da frase de John Kennedy: a mudança é a lei da vida. Aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro. Acredite que do ponto de vista pessoal nada me move contra si e desejo-lhe muitos anos de vida. Acredito que o desafio que lhe fiz é para o seu bem e é sobretudo para o bem da Madeira. Outros, como alguns dirigentes do seu partido, prometeram lealdade e na hora do voto das diretas traíram a sua confiança. Não se esqueça da frase do Winston Churchill quando afirmou que os que tinha pela frente eram os seus adversários e que alguns dos que se sentavam ao seu lado é que eram os reais inimigos. Da minha parte, sempre fui seu adversário, com respeito e educação. É por isso que estou à vontade para lhe dizer, bem alto, o que muitos pensam, mas têm medo de dizer. O senhor já foi a solução. Hoje é o problema. Saia, porque ainda vai a tempo de não cair para o rodapé das páginas da história da Madeira. Senhor Presidente da Assembleia, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, em democracia há sempre alternativa e tem que haver esperança. O tempo de governar a gastar acabou. O tempo é de governar a poupar. É verdade que vivemos uma situação trágica e que o caminho que temos pela frente é feito de pedras. Mas também é verdade que a história diz-nos que sempre que a Madeira passou por graves dificuldades, houve uma geração que se ergueu, enfrentou os desafios, superou obstáculos e conduziu a nossa terra a novos períodos de prosperidade. Assim como é igualmente verdade que o problema não se resolve dentro do sistema, do partido ou do governo que o criou.
É por isso que reafirmo em nome do CDS a proposta de substituição deste governo do PSD por um governo de emergência regional, formado pelos melhores quadros da sociedade madeirense, sem a presença dos líderes partidários, mas com o apoio parlamentar do PSD, do CDS, do PS e de outras forças políticas. A situação é tão difícil e é de exceção que merece uma solução diferente e também de exceção. Um governo de emergência regional com objetivos muito concretos. Resgatar a autonomia da Madeira sequestrada no Terreiro do Paço. Recuperar a credibilidade da região perante as instâncias nacionais e europeias. Renegociar com o Estado o plano de ajustamento financeiro, nomeadamente os empréstimos, os prazos, as taxas de juros e as condições da sua aplicação. Conseguir maior autonomia fiscal e um regime mais favorável para o Centro Internacional de Negócios. Reformar a administração pública regional e reduzir o setor público empresarial. Baixar a despesa pública e acabar com os esbanjamentos e desperdícios orçamentais. Regularizar rapidamente as dívidas do Governo e de outras entidades públicas às empresas privadas e pagar a tempo e horas os novos compromissos. Reduzir gradualmente os impostos para dar poder de compra às famílias e dar competitividade às nossas empresas. Recuperar a economia regional através da canalização dos apoios financeiros europeus para os setores produtivos, aumentando a produção e reduzindo importações. Apostar decisivamente no turismo como motor de recuperação da economia e alavanca dos outros setores económicos, por via do reforço da promoção e da valorização do destino, que conduz a um crescimento do número de turistas e a um aumento das receitas. Uma nova política dos transportes aéreos e marítimos e de gestão dos aeroportos e portos para dinamizar o turismo e fazer baixar os custos das empresas. Racionalização e não racionamento dos serviços de saúde, potenciando a complementaridade entre setor público e setor privado, com o objetivo de melhorar a prestação de cuidados de saúde aos utentes. Novo sistema educativo que favoreça e permeie o mérito e a competência e qualifique para a vida ativa e melhore os resultados dos nossos alunos. Cooperar com a Universidade da Madeira, tornando-a o grande polo de excelência da investigação, da inovação e do conhecimento, e ligando a instituição ao mundo empresarial e à economia. Uma nova política de redistribuição de rendimentos, corrigindo por via fiscal e das prestações sociais as profundas desigualdades sociais existentes na nossa comunidade. Finalmente, mas muito importante, pacificar a sociedade madeirense, extremada em radicalismos estéreis, e unir os cidadãos em torno de um projeto de renovação e de recuperação da região. Estes são os desafios que podem e devem ser vencidos pela governação regional nos próximos anos. Senhor Presidente da Assembleia, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o declínio da Madeira não é uma fatalidade. É verdade que por agora temos um governo passivo, acomodado e resignado, mas também sabemos que o nosso povo é bem melhor que o governo que temos. É por isso que, apesar de todas as dificuldades, o CDS tem esperança e tem fé no futuro. Juntas, as pessoas comuns podem fazer coisas fora do comum. Já dizia o presidente Barack Obama. Sejamos aquela geração que vai reestruturar a economia e criar emprego, que vai proteger os benefícios sociais conquistados. Sejamos a geração que vai travar a degradação da qualidade do ensino e dos serviços de saúde. Sejamos a geração que vai pôr fim à pobreza na Madeira. Sejamos a geração que vai fazer o que ainda não foi feito. Sejamos a geração que vai fazer com que as gerações futuras sintam orgulho naquilo que fizemos aqui.